Aqui na palavra Emor, que é o nome da paraxá, né? Está aqui traduzida, Emor. A gente tem um Aleph, que é um elemento que nós chamamos de Ar, que é uma letra que representa uma das letras mães no alfabeto hebraico, a letra Mem, que representa a água. Então eu tenho o ar e a água. E finalmente eu tenho a letra Resh, que é uma letra muito complicada. É dessa letra que nós iremos falar hoje. A primeira parte dessa aula eu gostaria de chamar vocês a atenção para o Terrilim 119. No Terrilim, o maior Terrilim que existe na Torá. Agora está certinho, 153. Esse Terrilim tem 176 passuquim. O que acontece com esse Terrilim? Esse Terrilim é um Terrilim de Davi Meller, que era um grande rabino, um grande cabalista, onde ele monta aquilo que as pessoas chamam de instrumentos musicais. Não tem? Quando você vai nesses shows aí, tem aquele emocionalismo, as pessoas batem daqui, batem dali, e tem aquele som todo, enfim, as pessoas acham que aquilo é uma adoração a Deus, porque fizeram, sentiram. Não, nada disso tem a ver com Torá. Quando ele está falando aqui, ele está falando que ele estava mexendo com as letras hebraicas, ele estava organizando essa questão da sua alma em relação ao divino, e que ele, na verdade, estava montando as letras hebraicas. Por isso que a gente vai entender que existe algo muito profundo dentro das letras hebraicas, é preciso entendê-las, por isso que um profeta não pode ser profeta dentro da Torá, porque a gente sabe que existem falsos profetas. O que é um falso profeta? Alguém que erra uma profecia? Não. Alguém que profetiza algo que não está de acordo com a Torá. Um exemplo que a gente fala sempre é como é que os egípcios sabiam que Moshe ia nascer e mataram todos os meninos hebreus. Eles sabiam. Eles são profetas. Então é preciso entender muito bem o que é Torá, o que é profecia. Aí eu fui num lugar, o cara ressuscitou um morto. Problema dele. Não é Torá, sai fora. Ah, eu me senti muito bem em tal local. Sai fora. Porque nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que diz ser Torá é Torá. É lógico que cada um, como eu sempre digo, tem e pode escolher qualquer coisa para a sua vida, né? Muito bem. Então isso quer dizer que, como eu disse anteriormente, que para a Torá ser Torá, ela tinha que ser incorruptível, né? Ela não poderia fazer com que as ideias dela batessem, ou seja, fosse uma contra a outra, mas de uma outra forma ela tinha que apresentar vários níveis intelecto mentais dentro dessa escritura, ou seja, 32 níveis, e esse nível ele não seria definido pelo texto que está escrito ali, mas sim pela pessoa que vai ler o texto. E aí é que existe o grande problema, porque se todo mundo pode ler o texto e entender de alguma forma diferente, isso gerou várias religiões. Ou seja, aqueles que trariam o ensinamento da Torá seriam aqueles que estavam codificados nela e que teriam ali dentro daquele cérebro que parece ser igual de todos, os caminhos certos para ensinar a Torá. Você imagina isso? Qualquer mudança no lapso mental desse ser humano que estuda a Torá, ele sairia do caminho da Torá. Por exemplo, um milagre, por exemplo, é uma sensação espiritual, por exemplo, sabe? E tudo isso faria a pessoa sair do nível de Torá. E a gente vai ver que é formado de oito versículos, ou passuquim. Ou seja, esses 8 versículos vão começar no 153, 157, 158 e termina aqui no 159, termina no 160, aqui onde nós temos o último reis. Todos os versículos desse Terrilim vão corresponder a uma letra hebraica e cada uma vai ter 8
referência 8, passuquinho, 8 versículos explicando sobre essa letra. Como a letra Reis é uma letra problemática, estudaremos isso mais tarde, focaremos agora somente no Terrilim e na maestria da Torá. A gente então tem que aqui os problemas da letra Reis, o que ela está sendo conotada, como ela está sendo explicada, existe toda uma conotação. Então, como nós vimos lá, o Reis corresponde a Mercúrio, o Aleph ao ar, o Re ao mês de Nissan, não é isso? E assim sucessivamente. O Ain a Capricórnio, que é o mês de Tevet, e assim por diante. O Num vai representar lá o mês lá do Escorpião, e assim sucessivamente. Virgem, etc, etc. E aí você tem que gravar tudo isso para você lembrar na hora, você tem que ter um mecanismo, você tem os nossos. A gente sempre bota os nossos slides, você também pode tirar um print ou pedir, Moré, me manda o slide aí. Poxa, então a gente dá um jeito aqui de estar auxiliando vocês, né? Então, a gente sabe que a gente pode fazer todas essas conotações, como nós vimos na aula passada. Então, o rei Davi agora ele pega a letra Reis e ele vai organizar essa letra Reis. Por quê? A letra Reis ela tem um problema e a gente vai ver esse problema da letra Reis. O que que acontece dentro disso? Então, aqui nós temos a primeira parte, né? Vê a minha aflição e salva-me, pois não negligenciei o teu ensino. A frase aqui é Re, Enei, Verhaletseni, Ki Toraterra, Lo Chacarrete. Então, vê a minha aflição e salva, né? E salva-me, vê a minha aflição e salva-me, pois não negligenciei o teu ensino. Agora, aqui é muito bom ver isso, a gente já entendeu que não é isso geralmente que está escrito, existem uma outra interpretação, e também para isso se depende de entender um pouco do hebraico, dos sinais maçoréticos, sem isso você vai ser uma pessoa que sempre vai depender de acreditar em outra pessoa. E você não pode ler com seus próprios olhos, você não pode afirmar realmente. Você vai falar, meu Moré disse, o fulano de tal disse, o outro. Não, você tem que ver com seus olhos. Porque a partir do momento que você viu com seus olhos, então você fala, não, eu vi, eu posso testemunhar. Se você não viu, você não pode testemunhar. Mas existem também outras possibilidades, né? Como eu disse para vocês, gemátricas de entender tudo isso. A primeira questão é que a gente pode contar as palavras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja, tem o mesmo peso lá de Bereshit, que também tem 7 palavras. Agora, aqui existem, na verdade, um quantitativo de letras. Então vamos contar. Parece algo tão simples, mas às vezes pode até parecer bobagem. Mas quando a palavra sofrer é falada, muitas pessoas interpretam como escriba, mas na verdade é aquele que conta. Porque existe um mandamento na Torá que você não deve diminuir nem aumentar nem um único tio, né? Na verdade, nem um único iud. Então, quer dizer, se você não pode aumentar e não pode diminuir, isso quer dizer que você não pode tirar um iudzinho disso aqui. E aí o que acontece também? Você fazendo isso, você já tirou a conta do seu nível. Vê a minha aflição e salva-me, pois eu não negligenciei as tuas letras. Não negligenciei, não fui estudar o grego, não fui estudar o árabe, não fui atrás daqueles profetas. Então, veja, eu não estou negligenciando, eu estou estudando. Não é isso? Não é isso que está falando aqui? Veja, uma outra forma de entendimento. Então, eu contei as letras. Eu posso também, como a gente vai ver, fazer, né, uma gematria das letras.
Então, eu posso somar aqui 200, mais 1, mais 5, mais 70, mais 50, mais 10, e assim cada uma das letras. E aí eu vou ter aqui uma guimatria de 2.365. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 letras. Tem as letras sulfites, são 27 letras, e são uma guimatria de 2.365. Muito bem. Muito bem. A próxima frase, agora, a próxima frase, ela vai ter um quantitativo de letra. Ó. Defenda a minha causa e redime, preserva-me segundo a tua promessa. Então, aqui a palavra ribar, ribi, ugealeni, lemirateira, raeni. Então, essa é a palavra. Ó. Uma palavra, duas palavras, três, quatro, cinco palavras. Mas quantas letras tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Vão ter 24 letras aqui. Tá vendo? Então, veja, aqui eu já tenho 24 letras. E tenho uma guimatria de 1.308. Então, é a segunda parte. Vamos avançar. Muito bem. Aqui no Passuque 155, a liberação está, longe dos ímpios, está longe dos ímpios, pois eles não se voltam para a tua lei. Então, Harrock, a gente sabe que Rock são aquelas leis que não se consegue entender profundamente, então a gente sabe que são umas leis mais complicadas, né? Mirachamai, aí tem a palavra Yeshua com re aqui, ó, é preciso entender que essa palavra está com re, está com a Torá, não está sem a Torá. Então, e depois que Rukeira lo darosho. Então, veja, agora aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. O mesmo peso do primeiro versículo que a gente viu lá em cima. E aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 letras. Então, por que essas pessoas elas não estão perto da salvação? Por que elas não vão para as leis do Eterno? Por que eles não vão para a Torá? Porque eles não conhecem o hebraico. Eles vão fazer traduções, bons pensamentos, e é isso, e é aquilo, e etc. Mas eles não estudam a Torá. Eles, às vezes, querem até compreender mais do que aquilo que realmente está escrito. E aí, finalmente, a gente tem aqui, não é? A terceira palavra. E aí vai ter até a mesma coisa, né? Vocês depois podem contar, vão ter 24 letras. E na de cima, que eu esqueci de passar o valor para vocês, tem lá 2.074. 2.074, que é o valor de cima. Essa próxima palavra tem 24 letras. Então, eu tenho 24 letras, a mesma coisa que aconteceu lá no segundo versículo. Então, 24 letras. E essas 24 letras vão dar 1113. 1.113 é o valor. Vocês vão compreender por que a gente está fazendo isso. Muito bem. Agora que eu cheguei aqui, ó, suas misericórdias são grandes, Yud Reva Virre, como é a tua regra, né? Como é, aqui eu tenho a palavra mishpateira, ou seja, suas leis, suas regras, né? Então, e aí diz aqui, preserva-me.
Então, está mandando preservar a pessoa justamente por causa de quê? Por causa dessas regras. E ele continua. Olha, muitos são os meus perseguidores e inimigos. Veja, mesmo ele seguindo a Torá, ele tinha muitos perseguidores espirituais e muitos inimigos espirituais. Não me desviei dos teus decretos, mesmo tudo isso vindo sobre mim, mesmo eu passando por tudo o que eu tinha que passar, eu não me desviei dos teus decretos. Quer dizer, isso não é o peso para eu te seguir ou não. Não é milagre, não é se eu vou ser abençoado, não é se eu vou ter dinheiro, não. Eu estou aceitando o meu ticum e aqui eu tenho agora que entender isso aqui, ó. Independente disso, não me desviei dos teus decretos. Vamos contar quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 letras. 26 é o tetragrama sagrado, né? Yud, ó, Yud 10, o Re 5, o Vav 6, mais outro Re 5, então 15, 21, 26. Então, lá tem o mesmo quantitativo de letras do tetragrama sagrado. Então, ó, muitos são os meus perseguidores e inimigos. Não me desviei dos teus decretos, porque sei. Por que ele fala isso? Porque eu sei que tudo vem das tuas mãos. E se está acontecendo, eu sei que é para consertar minha alma. E aí aqui eu tenho 1912 de gematria. Muito bem. A gente desce mais um pouquinho, e agora a gente tem o Terrilim, aqui a parte desse passuque da letra Reis, 158. Aqui, ó, vi traidores, né, e os abominei porque não guardam a tua lei. Veja, Haiti, Begdim, Ve Aticotata, Ache Ameraterra, Lo Shemeru. Por que ele os abandonou? Vi os traidores, vi aqueles que não guardavam as suas leis, o abominei, ou seja, tive abominação deles, porque não guardam a tua palavra. Vejam. Então, mais uma vez, a gente tem aqui agora um quantitativo de palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma vez. Então, a gente tem 7, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ora, vi os traidores, eu abominei porque não guardaram a tua lei. Olha a ideia que está sendo construída aqui. 32 modos de entendimento da Torá. Se eu não tenho o alfabeto hebraico, se eu não tenho esses 32 níveis de entendimento, eu vou fazer o quê? Eu vou virar um traidor né? E aí você é abominado por aqueles que conhecem a Torá. Então, quando alguém se afasta do estudo da Torá, o que a gente faz? A gente vai abominar essa pessoa. Porque o rei Davi sabia disso. Porque o interior dessas pessoas não guardavam essa Torá. E o que geralmente eles vão fazer? Eles vão combater a Torá. Eles vão fazer de tudo para apagar a Torá de dentro de você. E tudo está ligado à letra Reis, como a gente vai ver futuramente. Muito bem. Esse de cima aqui, que foi o 158, ele tem, né? 32 letras e a sua gematria é 2955. Vede que tem amado vossos preceitos, vê que eu tenho amado vossos preceitos, tenho amado a sua Torá, o estudo do hebraico. Então, preserva-me como convém o teu amor constante. Então, veja, como que o rei Davi, o que ele vem aqui, ó? Eu tenho amado os vossos preceitos, eu tenho amado estudar a tua Torá, eu tenho amado estudar o hebraico, eu estou buscando todo dia. Então, veja, e preserva-me como convém no teu amor constante. Então, aqui, aí sim vai ser que vai ter aqui exatamente 29 letras e o valor aqui vai ser 1090. E, finalmente, a gente chega aqui no Passuque 160, que diz: a verdade
é a essência da tua palavra. Suas regras são justas e eternas. Isso quer dizer, então, que essa parte aí vai ter gematria 2043, 2043, e aqui também vão ter 26 letras. Muito bem, a gente fez tudo isso. Fez tudo isso, fez toda essa gematria. Agora, vamos fazer algo aqui para a gente chegar lá e entender um pouquinho mais da Torá. Entender como a gente pode estudar e pode entender como que essa Torá é tão grande, tão maravilhosa. O que, que a gente vai fazer? Vamos fazer a somatória 14.860. A gente tem duas questões envolvidas aí. A questão do número 14, Dalet, Vav, Dalet. Davi está aqui codificado. Por que Davi está codificado? Porque a gente sabe que Dalet é porta, existe uma porta em Malhut, existe uma porta em Binar, e que essa Davi não é um ser humano, mas é a configuração de Malhut. Então veja, por que 14? Quando a gente vai em Bereshit, a gente tem lá 28 letras, e 14 é o lado da mão direita, que são as falanges da mão, e 14 do lado da esquerda. Como o Reish é uma letra complicada, né? Inclusive o nome Davi, ele tem uma letra, duas letras Dalet, que é uma mutação da letra Re, ou a letra Re é uma mutação da letra Dalet. Então a gente tem aqui o numeral 14, veja. Então eu tenho que começar a ver o quanto vale o Dalet. O Dalet vale 4, o Vav 6, outro Dalet 4, 14. Existem duas formas diferentes, outra forma diferente de escrever o nome Davi, que seria exatamente com Yud. Aí, aqui, ao invés de ter 14, teria 24. Tá vendo aqui? Como no nome. Então, existe uma outra possibilidade dentro do Taná. Eu cheguei à conclusão aqui de que 14, como eu estou falando aqui, são as mãos do Eterno, que os julgamentos são dele. E ele vai julgar através de quê que está escrito ali? Por causa do estudo de quem? Por causa do entendimento de quem? Do quê? Das letras hebraicas e da Torá, não é isso? Todo mundo vai ser julgado pela Torá, independente se gosta, se não gosta, vai ser a Torá. Então, as duas mãos do Eterno. Por quê? Se a gente escreve Yud, Re, Vav, Re, por extenso dá 10 na primeira abertura das letras, né? Eu pego o Yud, escrevo por extenso, então eu tenho o Yud mesmo, um Vav, um Dalet, como a gente já viu em outras aulas, e aí quando eu vou abrir a segunda vez eu tenho 14, então eu tenho a mão direita e a mão esquerda. Então isso está configurado aqui, ó, no valores das letras, né? E tem 86. E 86 é o quê? Sabe que 86 é a palavra Elohim, não é isso? A palavra Elohim. Então quer dizer que aqui é o quê? Uma questão de Justiça. Julgamento. Exatamente. Que o problema está onde? Na letra? Então, está na letra Reis. Tá vendo? Então, o que eu entendi com tudo isso, gente? O que eu entendi? Tá, a gente chegou que as mãos de Deus vai julgar as pessoas, os ímpios, por não estudarem a Torá. 86 é a mão direita ou a mão esquerda? Esquerda, isso aí. Então, olha só, a letra é a esquerda. Então, o que está sendo contrastado na letra Reish? Vocês vão entender mais tarde na aula, a questão lá do Elohim. Qual é agora a somatória da quantidade de letras? 215. Então, vamos lá. Se eu tenho 215, vamos fazer uma somatória aqui agora. Ó. Eu posso somar 21 mais 5, vai me dar quanto? 21 mais 5? 26. O que é 26? Tetagrama. Mesmo que Elohim haja, mesmo que esse Elohim haja, quem é que está no controle de tudo? O Eterno. A gente viu uma forma que é muito mais abrangente e uma forma correta. Por quê? Todos os níveis estão incluídos. Primeiro, o nível da organização das letras. Segundo, a sua numerologia, a sua gematria não fugiram da Torá, não fugiram do que está sendo falado. Ou seja, mesmo que eu observe de outra forma, eu tenho aqui essa questão
da Torá sendo colocada, né, e sendo trazida para mim de uma forma que nenhuma outra idioma pode fazer isso. Nenhum ser humano consegue fazer isso. Isso aqui a gente está dentro de um nível, tá? Vamos fazer um outro exercício aqui que eu não fiz. Ó, 3, 2 mais 5 mais 6 mais 5 dá quanto? 16, né? No final vai dar 7, que são as 7 sefirot. Se eu somo 23 mais 6, vai dar 29, com 5, 34, que vai dar 7 de novo, as 7 sefirot. A segunda, 1 mais 3, mais 8, aqui, 4 mais 8, vai dar quanto? Vai dar 12. Se eu somo 13 mais 8, vai dar quanto? 21, não é isso? Não é isso? Então, veja, 21 também é um número, porque é um número especial dentro da Torá. Se eu somo 20 mais 7 aqui, mais 3 dá 31. Vamos botando aqui os valores aqui do lado aqui para a gente depois chegar ao final, porque eu tenho certeza que vai dar um número exato dentro da Torá. Se eu somar ali, total, 23 mais 65 dá 88. Dá 88. No final vai dar 16. Se eu somar letra a letra, fazer uma gematria mais básica, vai me dar 5, vai me dar 14, não é isso? Vai me dar 5, vai me dar 11, vai me dar 16. No final vai me dar 7. Aqui vai me dar, eu posso somar 21, pode dar 21. No final vai dar 3. Pode dar 3 ou pode dar 12. 12 são os meses judaicos quando não tem o Adar 2. Então, aqui vai me dar 3. Eu somo agora 2 mais 7 mais 4, que vai me dar 13, né? Que é a palavra errad, a palavra ravá. Eu agora somo aqui, vai me dar 6. Vamos ver, a gente está descobrindo junto. Mais 1912, dá 10, 11, 13 novamente, não é isso? Ó, 13 novamente. Eu tenho 29, 11, 16, 21 novamente, que vai dar 3. Então, eu tenho 3 aqui. Eu tenho agora 19, no final vai dar 10, que no final vai dar 1. Eu tenho agora 6 com 3, 9. Vai dar 1 e aqui vai dar 9, que 9 é o número da verdade, como a gente já viu em outras aulas. Agora a gente tem que somar todos esses valores para ver quanto vai dar. Dá 100. Porque antes da letra Resh vem 100, que é Kuf, né? Mas é incrível, viu? Deu 100, que no final, tirando os zeros, dá quanto? 1. Que o eterno é 1, exatamente. Tá vendo aí? É assim que funciona, ó. Se eu fizer a conta assim também, vai dar a mesma coisa. Pode não dar o mesmo número, mas vai dar um número incrível. Um número ligado à situação que a gente está discutindo. Isso quer dizer que mesmo que Elohim haja, mesmo que a gente passe pelos sofrimentos, só tem um que vai controlar todas as coisas. Se a gente também fizer assim, ó, vai dar 13, vai dar 17, 20, 22, 27, 30. Aqui deu 30, que vai dar 3. 13, 14, 15, 20, 29, 33, que vai dar 6. 6 e 3, né? 6 e 3, gravem aí. 6 mais 1, 7, mais 9, 16, mais 9, 25, e aqui vai dar 25, que vai dar 7. Então, 3, 6, 7. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12. 3. Então, quanto deu? Deu 3. Não foi isso? 3763. É 3763. Então, vamos lá. 3763. Eu tenho, então, aqui, ó, 10,
16, 19, que vai 19. dar 10. 10. Né? Olha só como é que a triangulação ela é feita e ela acontece exatamente como tem que ser. Como é que me expliquem isso? Está se falando da Sefirot completa, né, dos 100 anos dos patriarcas, quando Abraham teve Itzarraque, quando Itzarraque plantou e colheu 100 vezes mais, Jacob teve seus filhos antes dos 100 anos, até os 100 anos, foi o último, e aqui eu tenho 10 agora, que são as 10 Sefirot. 10, eu pego esse 10 aqui, eu somo ele por 100, quanto eu tenho? 1000, né? E 1000 é a letra Aleph, né? Se escreve por extenso, que vai mostrar que o próprio Aleph representa o Eterno e que tudo está na mão dele. Muito bem. Viu como é que funciona a Torá? Matemática pura. Se você tirou uma letrinha aqui do Elohim, ó, tirei o Yud, não tem mais Elohim com 86. Vai ser outra gematria. Acabei com a Torá. Posso tirar ela, que já não serve mais para estudante de Torá, não serve mais. E se traduzir? Aí que acabou mesmo. Então, como que as pessoas se comunicam? Falam aqui paz, paz, né? Então eles falam lá a palavra paz. Em hebraico é shalom. O som já mudou as letras hebraicas, já mudou tudo. O que tem a ver paz com shalom? Nada. Nada. Eu não posso usar a palavra shalom da Torá, não é? Que é um shin, exatamente um shin. Lamed, vav um mem final, ó. Então tem aqui a palavra shalom. Essa palavra shalom, ela não tem nada a ver com a palavra paz dentro do nosso idioma. Eu venho aqui, substituo a palavra paz por shalom. Aqui seria um pei, um aleph e um zain. 88. Que deu a soma aqui da nossa primeira letra, né? Engraçado, né? Então daria 88. Mas a palavra shalom tem 336, 376. Tá vendo? Totalmente diferente. Então é por isso que não pode traduzir e não pode mudar. Se a gente pegar esse versículo todo em português, vai lá fazer as contas, mesmo fazendo gematria, você não vai dar tudo errado. Tá entendendo? Então não pode. Esse é um dos caminhos. Você pode multiplicar também, pegar aqui 23 vezes 65, 2 vezes 3 vezes 6, e pode fazer muita coisa aqui ainda. A gente está só no nível de Torá. Só para vocês verem a amplitude e o tamanho da Torá.